Hoje nós vamos falar aí de duas novidades na linha da Volkswagen. Como vocês já sabem, o novo Polo chegou ao mercado brasileiro reposicionado um pouquinho mais abaixo. Para quê? Para ele fazer as vezes aí de um produto mais acessível de entrada da marca. Só que agora a Volkswagen mostra oficialmente aí o Polo Track, que será o modelo de entrada mesmo, e também o Gol Last Edition, a última edição do Volkswagen Gol. Então vamos aproveitar para explorar aqui alguns detalhes do Volkswagen Polo, no caso o Polo Track, que está chegando aí ao mercado como a versão de entrada. Então aqui na primeira foto a gente já observa algumas coisas de um veículo de entrada, como por exemplo, olha aqui as rodas. Não são rodas em liga leve, a gente vê que é uma roda de aço com sobrecalota. Agora, essa sobrecalota aqui, ela é um pouco mais caprichada, você vê que ela tem aqui alguns detalhes que deixam o aspecto mais interessante. Então não fica aquela coisa daquela calota muito básica. Visualmente é bem interessante aqui essa sobrecalota. Mas vemos um carro bastante clean por fora, né? Então os faróis aqui a gente já vai ter detalhes. Temos o para-choque aqui na frente que não tem aí o farol auxiliar, mas aquela linha do Polo que a gente já conhece. Quando a gente pega aqui na parte traseira, também não temos novidades. As lanternas aqui claramente são aquela do Polo que tem aí o sistema de iluminação incandescente em todos os componentes. A gente consegue ver aqui na parte superior, ó, a anteninha aqui do tipo tubarão, que dá um ar um pouquinho mais sofisticado aí ao modelo. E por fim, o para-choque aqui na parte de baixo tem esses detalhes que são meramente estéticos, não tem função nenhuma, mas também ajuda a compor aí o visual do modelo. Olhando aqui pela frente em detalhe, olha aí, o farol não é aquele iluminado em LED que a gente já viu em todas as outras versões, né? Aqui ele usa uma solução mais simples, que é lâmpada incandescente no pisca. Provavelmente essa aqui é a lâmpada incandescente do DRL, e aqui nós temos o farol baixo e o farol alto com iluminação halógena e o refletor parabólico convencional. Mas ainda assim, a gente tem aqui a grade superior e a parte inferior aqui do para-choque, com esse sistema aqui que a gente pode dizer um tipo de trapezoidal, né? Octogonal, por assim dizer, que acaba dando esse visual colmeia, né? E isso deixa o carro com um ar um pouquinho mais sofisticado. Quando a gente olha aqui o detalhe do farol, outra coisa que chama atenção, ó, é esse mascaramento escurecido aqui nas divisões do farol. Acrescenta um pouco mais de sofisticação, ainda que isso aqui não tenha nenhuma função técnica propriamente dita. Aqui nós temos o detalhe do para-choque, a gente vê que é um conjunto estético, digamos assim, interessante para um modelo de entrada, né? Então não é um carro feio, é um carro que mantém linhas sóbrias, mas interessantes. Na parte traseira a gente vê essa continuidade aí do carro. E no interior? Bom, aqui tem bastante coisa legal para a gente poder comentar. Vamos começar aqui do lado esquerdo, na porta do motorista, porque olha, temos aqui vidros elétricos dianteiros, isso é série no carro. Temos aqui também, ó, travas elétricas que a gente consegue ver. Mas o controle dos espelhos, infelizmente, aqui é um controle manual. Quando a gente vem para o volante, aqui nós temos um volante multifuncional, mas pelo que eu já vi aqui nas especificações, isso aqui não será série no Polo Track, tá? Existe um pacote inicial de lançamento que sim, trará esse volante multifuncional. E aqui no painel a gente vê aí os marcadores bem convencionais, né, com ponteiros, o contagiro à esquerda e o velocímetro à direita. E aqui no centro, muito provavelmente teremos aí funções de computador de bordo acionado aqui por essas teclas. Quando a gente vem para o sistema de som, não é uma central multimídia, tá claramente aqui que nós temos aqui um rádio com Bluetooth e olha só, apenas uma entrada USB do tipo A, mas você vai conseguir ligar aí o seu pendrive, por exemplo, né? Temos também de série aí o ar-condicionado, isso é série no carro, e aqui embaixo, duas portas de carregamento USB do tipo C. Isso aqui é legal porque aí o cliente vai ter opção, né? Se ele precisar carregar o celular com o cabo antigo, ele usa o USB do tipo A. Se ele já tiver o cabo novo, ele usa o USB do tipo C. Temos aqui um porta-objetos, que como vocês estão vendo tem uma bandejinha de borracha
Faz diferença? Faz, porque quando você coloca chave, moeda e objetos metálicos numa bandejinha de borracha, é muito melhor, né? Isso evita ruído. Transmissão manual, como vocês estão vendo aí, de 5 marchas. E outro detalhezinho que a gente pode chamar a atenção, além dos porta-copos, aqui a tomada 12 volts no carro. Olhando aqui a próxima foto, o detalhe do painel é tudo plástico, a gente sabe que é tudo plástico, mas pelo menos a Volkswagen se preocupou aqui em colocar 2 padrões diferentes. Então você tem um tipo de plástico aqui e um plástico que talvez seja da mesma composição, mas porém com outro padrão visual. Tudo isso ajuda a criar, digamos assim, um ambiente que sugere um pouco mais de sofisticação. Quando a gente vem no banco, solução aí que tem muita gente que critica, e até eu não entendo por que o pessoal faz essa crítica, né? O pessoal fala, mas o banco dianteiro é inteiriço. Pessoal, qual é o problema do banco dianteiro de um automóvel ser inteiriço? Eu não consigo entender. Porque tem muito carro de linha esportiva e super esportiva que tem um banco inteiriço. E qual é a função desta parte do banco aqui? A única função que essa parte tem é para quando o carro se envolve numa colisão, apoiar a cabeça da pessoa para que a cabeça não vá para trás e isso cause danos à coluna da pessoa, né? Então, o banco inteiriço é, na verdade, uma solução muito prática porque ele está sempre na posição correta. Se é uma pessoa mais baixa, a cabeça vai ficar mais aqui embaixo. Se é uma pessoa mais alta, vai ficar aqui em cima. Então, aquele ajuste de regulagem do banco, cá entre nós, aquilo não faz muito sentido do ponto de vista de sustentação, está lá mais por uma questão estética. Então eu não vejo problema em carros com banco inteiriço, se bem que tem gente que não gosta, mas eu não vejo problema nenhum. A gente vê que o banco tem uma padronagem aqui diferente, já vamos ver em detalhe isso aqui, olha só, então a gente consegue ver que nós temos um tipo de tecido aqui na parte central, pode até ser o mesmo tecido, mas pelo menos ele está com uma cor diferente aqui na lateral, e você tem uma costura aqui em laranja, o que dá um aspecto diferente ao carro. A porta também a gente está vendo aí que é tudo plástico, né? Esta área aqui não dá para saber na foto se é plástico ou é uma área alcochoada, né? Que é aquela borrachinha, né? Mais macia ao toque. Só dá para ver se a gente estiver vendo o carro ao vivo. Mas que é plástico aqui, isso é claro, porém, mais uma vez, a gente vê pelo menos a preocupação em ter uma padronagem diferente, com alguns detalhezinhos aqui estéticos que acaba ajudando a compor aí um pouco mais o visual. Moral da história, pessoal, o Polo Track chega aí como modelo de entrada da marca, e aí nessa edição inicial ele vai ter aí um preço de R$ 79.990, que é o mesmo preço do Gol 1.0, já com alguns pacotes. Lembrando que aqui existem alguns itens que podem não se tornar de série, a exemplo do volante multifuncional e aí aquele rádio que vocês estão vendo. Bom, esse carro chega para substituir efetivamente o Gol. E o Gol? Pois bem, ele vai ter uma última edição. A edição que vocês estão vendo aí é a Last Edition, que a Volkswagen fala que serão 1000 unidades, né? Vamos ver se a Volkswagen não vai fazer que nem a Kombi, porque lá quando eles lançaram a Kombi também Last Edition, eles deram um número de unidades e depois produziram mais. Mas esse daqui a princípio vai ser um Gol com 1000 unidades. E o que a gente já pode destacar aqui do Gol Last Edition? Você vê que houve uma preocupação em fazer pelo menos um detalhe estético interessante na parte de fora do carro, né? Então ele tem alguns detalhes aqui na lateral, você vê que tem uma continuidade da grade do radiador com os faróis, temos também aqui esses tons escurecidos no para-choque, inclusive aqui no arco de roda, ou seja, visualmente ele está um pouco mais interessante. A gente também consegue ver aqui do lado, ó, não é uma roda de aço com calota, estamos vendo aqui claramente que é uma roda em liga leve do carro, né? Tem esse detalhe aqui do lado que mostra inclusive a versão Last Edition. A gente vê aqui na condição da coluna B do carro, provavelmente isso aqui deve ser um adesivo preto, não dá para saber, só vendo o carro pessoalmente. O espelho aqui também é num tom preto, ou seja, visualmente ele até que ficou bastante interessante. Não tem muito recurso tecnológico, né? O farol aqui a gente está vendo
que é aquele sistema convencional, né? Então aqui o farol baixo é o sistema de refletor parabólico, muito provavelmente essa parte interna aqui talvez seja o farol alto. Temos também aqui a luz de pisca incandescente e o detalhe, tem farol auxiliar dianteiro, né? A gente mostrou o Polo que não tem, mas o Gol Last Edition tem aí esse recurso. Aqui atrás também não tem muita novidade, as lanternas iluminadas em lâmpada incandescente, mas tem esse elemento aqui no meio do para-choque que dá essa ideia de continuidade, esteticamente fica interessante. E olha, Gol Last Edition com 4 sensores de estacionamento aqui atrás, o que também deixa aí o carro um pouco mais equipado. Olhando aqui por cima, a gente tem a anteninha que não é exatamente do tipo tubarão, né? Ela tem a haste aqui, mas tem um design legal. E aqui atrás, a gente também consegue ver este elemento aerodinâmico que acrescenta um pouquinho mais de charme aí ao Volkswagen Gol. Aqui vendo o detalhe da traseira, tá aqui o inscrito, né? Gol Last Edition na parte traseira da tampa do porta-malas. Temos aqui mais um detalhe de roda também. E por fim, olha só, temos aí aqui na coluna C do carro esse brasão, por assim dizer, né? Desenhado pela Volkswagen do Brasil, 1980, 42 anos de história. Por dentro, a gente pode destacar o volante. O volante ficou bonito aqui, né? É um volante multifuncional, provavelmente costurado em couro aqui, e aí a gente vê também a costura em vermelho. A gente vê aqui o painel também com uma grafia interessante, e ele é multifuncional, tem aí as funções, inclusive de computador de bordo, já está aqui até mostrando, e olha que legal, né? Espelho com ajuste elétrico. Vidro elétrico dianteiro, vidro elétrico dianteiro que nós temos aqui. Temos também aqui as travas elétricas do carro, central multimídia. Essa aqui, pelo que a gente está vendo aqui, é a Composition Touch, que tem entrada USB do tipo A, tem a entrada P2 e tem também a entrada SD Card. Então você tem várias opções de entrada e dispositivos. Tem também aqui a tomadinha 12 volts, ó, aqui legalzinho esse detalhe aqui do Gol Last Edition, câmbio manual de 5 marchas também, que a gente consegue ver no carro. Bom, a gente já vai mostrar em detalhe aqui para vocês, mas tem aqui a numeração do carro. E olha só o comando dos vidros elétricos traseiros, né? Então, quer dizer, o vidro elétrico dianteiro fica aqui na porta e o vidro elétrico traseiro fica aqui no painel, inclusive com o bloqueio para a criança. Bancos. Ficou bem legal o banco do carro, né? A gente vê que foi um trabalho bem feito aqui, usando materiais diferentes. A gente também tem essa parte central aqui que contrasta com a lateral do banco. Então você vê uma mescla aí de cinza, cinza claro e costura em vermelha. Do ponto de vista estético, tá bonito, né? E aqui no banco tem um detalhe, Gol Last Edition. Mais uma vez, a numeração no painel, né? 0001 de 1000. Então essa aqui deve ser provavelmente a primeira unidade do Gol Last Edition, que a Volkswagen ainda não falou o preço desse carro. Então isso aí vai ser uma coisa a conferir ainda assim que a gente descobrir. A gente coloca aqui na descrição do vídeo. De toda forma, a gente tem aí a alteração da Volkswagen com mais uma versão do Polo, né, que passa a ser a versão de entrada, e o Gol Last Edition para se despedir aí do mercado. Depois de 42 anos de história, mais de 8 milhões e meio de unidades produzidas no mercado brasileiro. Bom, vamos ver como é que fica tudo isso aí no mercado e se o Volkswagen Polo, principalmente nessa versão Track, vai conseguir substituir com maestria e bons números de venda aí o conhecidíssimo e queridíssimo Volkswagen Gol. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.